Certa vez, perguntaram a Bento Santiago por que era chamado de Dom Casmurro. Alguns diziam que era por ser fechado, teimoso, incapaz de se abrir ao mundo. Talvez fosse isso. Talvez fosse o peso de uma vida corroída por lembranças e suspeitas. Nascido e criado na rua de Mata-Cavalos, foi ali que Bento teve o primeiro e mais doce prazer da vida: contemplar todas as manhãs a beleza de Capitu. Quem era Capitu? Ora, era Capitu, mais mulher do que ele era homem, mesmo quando ainda eram apenas crianças. Havia nela uma firmeza precoce e um olhar que devassava a alma. José Dias, o agregado da família, certa vez a descreveu de modo curioso: olhos que o diabo lhe deu, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Bentinho não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada ele compreendia bem. Ainda assim, naqueles olhos encontrou o amor mais puro, mais inocente e, ao mesmo tempo, mais intenso de sua juventude. Desde cedo se amaram, um amor de quintal, de mãos que se roçavam com timidez, de promessas sussurradas ao pé do ouvido, mas que carregavam uma força arrebatadora. Porém, contra esse amor, pesava uma promessa antiga. Sua mãe havia prometido a Deus que o faria padre. Bentinho tentou resistir, tentou fugir desse destino, mas nada adiantou. Acabou no seminário, ainda menino, separado da jovem que lhe acendia a vida. No seminário, conheceu Ezequiel Escobar, rapaz sem vocação, tão perdido quanto ele. Tornaram-se amigos, quase irmãos. Mais tarde, Escobar seria marido de Sancha, amiga íntima de Capitu. Bentinho, finalmente livre do seminário, pôde regressar ao lado da mulher que sempre amará. Casaram-se em 1865, num enlace que parecia abençoado, e logo veio ao mundo Ezequiel, filho do casal. A felicidade parecia plena, amor, família, amizade, tudo em seu lugar. Mas a vida gosta de trair os que sonham demais. Em março de 1871, Escobar morreu tragicamente no mar. O corpo trazido pelas ondas foi velado em meio a lágrimas. Capitu chorava como quem perde mais que um amigo. Seus olhos de ressaca, estavam inchados, vermelhos e incessantes. Durante o funeral, Bentinho a viu contemplar o defunto com uma intensidade que o gelou por dentro. Foi nesse instante que a dúvida nasceu, terrível, corrosiva. Não seriam os olhos de Escobar os mesmos olhos de Ezequiel, seu filho? Não teria Capitu, sua eterna amada, ousado trair-lhe o coração e a honra com seu melhor amigo? Essa dúvida cresceu até não caber mais dentro dele. Acusou Capitu, colocou-a contra a parede. Ela, ferida, respondeu apenas que nada poderia provar a um homem que já havia condenado em pensamento. Bentinho, consumido pelo ciúme, chegou a contemplar o punhal e o veneno, dividido entre destruir o filho ou a si mesmo. Mas recuou, chorando diante da inocência do menino adormecido. A dúvida, contudo, permaneceu como sentença. Naquela mesma noite, Bentinho e Capitu discutiram de forma definitiva. Ele a acusava, ela defendia apenas sua dignidade. Por fim, decidiu, não viveria onde só encontrava desconfiança. Partiu para a Europa com o filho, deixando Bentinho só, imóvel, prisioneiro de seu ciúme. O tempo passou, e notícias chegaram de longe. Capitu havia morrido no exílio, em silêncio e solidão, consumida por lágrimas que nunca secarão. Ezequiel, já homem, também não resistiu à vida. Sucumbiu a uma doença, longe da terra natal e do pai que sempre o olhará com desconfiança. Assim, Bentinho permaneceu só. Todos aqueles que um dia lhe foram caros já tinham partido. Teve amigas, consolos passageiros, mas nenhuma mulher conseguiu apagar da memória a primeira amada de seu coração. Talvez porque nenhuma possuía aqueles olhos inesquecíveis,
olhos de ressaca, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, olhos de Capitu. A obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, é um dos maiores marcos do realismo no Brasil, pois retrata com profundidade psicológica e fina ironia as complexidades da alma humana, os conflitos morais e as ambiguidades das relações sociais. Escrita em um período marcado pelo avanço do realismo e do naturalismo, a narrativa revela o olhar crítico de Machado sobre a sociedade da época, explorando temas como ciúme, dúvida e aparência versus realidade. Assim, Dom Casmurro encerra-se como um retrato intenso e atemporal da condição humana, refletindo as transformações literárias e sociais do século XIX.